Bom, o nosso grupo é composto pela Bárbara Castro e por mim, Eduardo da Silva Ferreira. O nosso orientador foi o professor Felipe Correia Pacheco. Nós vamos falar sobre urolitíase vesical em cães. A urolitíase vesical, conhecida também como formação de cálculos urinários em cães, é uma condição comum que pode causar diversos problemas de saúde e desconforto para os animais, como dificuldade urinar, dor e até mesmo obstrução urinária. Alterações constantes na composição da urina estimulam a hipersaturação de uma ou mais substâncias eliminadas no líquido, o que leva à sua precipitação e, consequentemente, à formação de urólitos. Os mesmos são concreções minerais compostas majoritariamente de cristalóides orgânicos ou inorgânicos em uma quantidade pequena de matriz orgânica. A sintomatologia clínica associada com urólitos renais e uretrais são diversos e dependem primeiramente do tamanho, do número e da localização dos cálculos. É diagnosticada com base nos achados clínicos, radiográficos e ultrassonográficos, podendo contar também com a tomografia computadorizada. Os achados urinários variam: piúria, hematúria, bacteriúria, cilindrúria e cristalúria. No hemograma pode-se encontrar leucocitose quando houver ITU ou pielonefrite. As anomalias encontradas nos valores bioquímicos séricos podem ajudar a determinar as alterações metabólicas responsáveis pela litogênese, além de demonstrar evidência de disfunção renal. O tratamento clínico pode ser realizado primeiramente com a mudança da dieta do cão, com rações terapêuticas em casos em que a cirurgia não é indicada ou como pós-cirúrgico mudando a alimentação. Porém, na maior parte dos casos é necessária a intervenção cirúrgica para identificar o tipo de cálculo. A taxa da recidiva pode ser de 12 a 25%, sendo mais comum ocorrer em cães que possuem cálculos de cistina e urato comparativa, aquelas que possuem cálculo de fosfato. Bom, o objetivo é fazer um comparativo através de revisão de literatura sobre os principais temas relevantes da urolitíase vesical em cães. Dessa forma, então, a gente escolheu fontes biográficas exclusivamente nacionais, selecionando a partir de indicações de obras e artigos científicos publicados nos últimos 5 anos. Aplicou uma análise sistemática partindo de algumas palavras-chave que a gente encontrou no banco de dados como o Google Acadêmico e Cielo. A urolitíase é considerada a terceira doença de maior importância do sistema urinário em cães, representando cerca de 18% das causas de afecções do trato urinário. Os sinais clínicos dependem da localização e do número e tamanho dos cálculos, bem como da composição e da existência concomitante da infecção no trato urinário, sendo a mais frequente a disúria, polaciúria e hematúria. Para um diagnóstico correto dessa doença, é indicada uma anamnese detalhada, exames laboratoriais e de imagem. É comum no hemograma apresentar leucocitose, que pode sugerir uma infecção bacteriana no trato urinário, no bioquímico ureia e creatinina elevados, que podem indicar um grau agudo de acometimento renal, mas mesmo com valores normais, é importante a realização do exame de imagem, pois o animal pode estar crônico no exame ultrassonográfico. Então, a gente consegue a detecção dos urólitos, possibilidade de identificação da sua localização, do seu tamanho e da quantidade. A radiografia é útil para a identificação de cálculos que são radiopacos, estruvita, sílica e oxalato de cálcio. Se forem radiotransparentes, pode ser urólitos de urato, cistina e só são observados na ultrassonografia. O tratamento cirúrgico imediato é recomendado nos casos em que não há possibilidade de sonar animal ou realizar a dissolução desse urólito através de tratamento clínico. Lembrando que deve ser avaliado criteriosamente o estado do paciente antes da cirurgia, pois ele vai ser acometido com anestesia geral e pode haver reações. Embora em alguns casos seja possível dissolver alguns cálculos através de uma dieta específica, normalmente deve ser inserida a técnica cirúrgica. Nas opções cirúrgicas, existe uma predileção pela uretrostomia escrotal, que pode ter uma maior extensão da uretra nessa região e possui menos tecido cavernoso em volta da estrutura. Sendo assim, um pós-operatório tem menos risco de haver hemorragias do que das demais técnicas. A técnica consiste na ovulação do escroto, incisão da linha média sobre a uretra pelo tecido subcutâneo, identificação do músculo retrator peniano, mobilização e retrato desse lateralmente para a reposição da uretra. Incisão da uretra de 3 a 4 centímetros no interior do lúmen. Bom,
E na conclusão, casos de urolitíase vêm sendo cada vez mais frequentes na rotina clínica e com a utilização do exame clínico e complementares chegamos ao tratamento adequado, se é cirúrgico ou não, e sempre realizar a avaliação do paciente periodicamente deve ser priorizado. Muito obrigada.